Você já imaginou que o cristianismo que vivemos hoje pode ter se afastado da forma como Jesus queria que fosse vivido? Convido você a mergulhar comigo neste recorte poderoso e do cristianismo primitivo à face atual da fé. O professor Severino Celestino nos leva a resgatar aquela raiz original, quando os primeiros cristãos viviam o evangelho sem templos, sem hierarquias sufocantes, na liberdade do espírito e na intensa prática do amor. Mas algo mudou, crenças se institucionalizaram, dogmas se impuseram, e muitos perderam a pureza daquela primeira chama. Se você está cansado do ritualismo vazio, se o espiritualismo de fachada te incomoda, esse vídeo é para você despertar. Prepare-se para penetrar nos bastidores da história da fé, para enxergar onde nos distanciamos, e, sobretudo, para reavivar no seu íntimo o cristianismo original, aquele que Jesus plantou. Fique até o fim. Comente. Compartilhe. Que essa mensagem acenda uma chama nova em seu espírito. Eu acho que o tema que nos foi dedicado é um tema que me deixa muito feliz de poder falar dele, porque falar do cristianismo, embora não tenha sido uma religião criada pelo Cristo, ela derivou por observação e sugestão do grande médico Lucas, grande evangelista também, que sugeriu esse nome, que nós fôssemos chamados de Cristiane, que significa defensor do Cristo. Então, nesse sentido, nós vamos conversar um pouco sobre a importância do cristianismo primitivo, que eu gostaria de iniciar definindo o que significa cristianismo primitivo, que é o período que vai do ano 33, depois da crucificação do Cristo, até o século IV, início do século IV, o ano de 325, com o concílio de Nicéia, que foi Constantino quem o convocou, e aí o cristianismo primitivo, também chamado de cristianismo ou era apostólica, era dos mártires, foram 3 séculos de muita pureza, de muita maravilha, de muita dedicação a essa mensagem libertadora do Cristo, que sempre esteve à nossa disposição. As raízes do cristianismo primitivo começam com Jesus, que é o nosso grande mentor em tudo isso. Os seus ministérios na Galileia, na Samaria e na Judéia formularam um testemunho, uma prática do bem, do amor, da solidariedade, da fraternidade, do acolhimento, de todo adjetivo benéfico que nós possamos trazer para vocês, tem todo o seu suporte na atitude e nas práticas e nas obras que Jesus implantou nessas 3 regiões, que na época dele já era a semente de Israel, mas alguns chamam indevidamente de Palestina. Então, os caminhos de Jesus por essas regiões, que nós já tivemos a felicidade de visitar inúmeras vezes, em pesquisa, em busca, coisas minuciosas, mas sempre recebendo, quando lá retornamos, informações magníficas, sensações que para quem tem mediunidade são incomparáveis, e também informações riquíssimas sobre o testemunho de amor que esse grande enviado de Deus recebeu de suas mãos, toda a tarefa espiritual de libertar cada um de nós, em particular, em qualquer parte deste planeta azul que ele amou e ama tanto. Onde existir um ser humano, não importa a religião, a cor, o sexo ou a etnia, todos estão sob a égide da proteção desse grande espírito que conseguiu dividir o tempo entre antes e depois dele. A gente pode começar a história do cristianismo primitivo num local que fica ali no Monte Sião, em Jerusalém,
que é conhecido como cenáculo. O cenáculo é uma espécie de porto de suporte de todas as realizações do Cristo, porque ali é resumido tudo. Ali nos fala os evangelistas, especialmente João, o seu grande evangelista e médio também, da sua última ceia, quando ele deixa, depois de ter pregado, depois de ter convidado, depois de ter realizado, e depois de ter fazer aquele convite, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, uma espécie de ordem, porque é um mitzvah. Mitzvah em hebraico é mandamento, é ordem. Jesus não solicitou, não fez nenhum pedido da necessidade de amarmos uns aos outros. Mas ele diz, eu deixo um mandamento novo. Com a autoridade que ele tinha, porque o próprio Levítico 19 já fala disso. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a ti mesmo. Todos conheciam isso já na época do Cristo. Você pegar o livro do Levítico, capítulo 19, está lá esse mandamento. E Jesus teve autoridade para chamar que na partida dele, ele deixaria um mandamento novo, que resume tudo. Amai uns aos outros, como eu vos amei. Assim, o Levítico trouxe a ordem do alto, trouxe a informação daquilo que nós precisávamos fazer. E Jesus, quando deixa a sua ordem, é como se ele dissesse, o Levítico ordenou, e eu vim com vocês e mostrei como fazer. Então, eu também posso deixar uma ordem, porque eu estou pedindo que vocês se amem, mas da forma como eu já demonstrei que pode ser amado, indistintamente, a gregos e troianos, do centurião, a mulher adúltera, da pecadora, a Zaqueu em Jericó, aonde ele passou, na mulher cirofenícia, na samaritana, no poço de Jacó, foram todos seres, pessoas de situações distintas, que o encontro de Jesus com elas quebrou barreiras e paradigmas, quebrou qualquer questão que pudesse separar o ser humano. Jesus é o mais ecumênico dos seres. A sua mensagem do Evangelho é exatamente ecumenismo puro, união dos diferentes no mesmo objetivo para o reencontro com ele. E foi no cenáculo que ele dá o primeiro e grande exemplo, lavando os pés dos discípulos e dizendo, eu faço isso para que vocês façam uns aos outros, porque quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Essa é a minha grande receita para vocês. Mas ele também fez previsões ali, muito interessantes. Ele disse que Pedro o negaria, ele disse que Judas o entregaria, e também fez uma previsão que deixou todos muito tristes. Esta será a minha última refeição com vocês. Terminada a refeição, ele já se preparava para descer ao Monte das Oliveiras, que fica do outro lado do cenáculo. O cenáculo fica no Monte Sião. E o Jardim das Oliveiras fica no Monte das Oliveiras, como o próprio nome está dizendo. Mas do outro lado, é um monte, inclusive, maior do que o Monte Sião e o Monte Moriá, onde fica a cidade de Jerusalém. E ele se prepara para descer e atravessar o vale do rio Cedron, quando ele observa a tristeza que envolvia os seus discípulos, que estavam vendo que começava realmente a se consubstanciar aquilo que ele já tinha dito, já havia anunciado em Cesareia de Filipe, já tinha anunciado depois que desce o Tabor, já tinha anunciado a caminho de Jerusalém. Então, para eles, não poderiam ser novidade, mas uma realidade. Daí a sua tristeza. E João, com a sua sintonia, com a sua mediunidade fantástica, ele capta exatamente e nos descreve como Jesus se procura confortá-los. Não se turbe os vossos corações. Crede no Pai, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se assim não fosse,
eu vos teria dito. Eu vou preparar o caminho para vocês, porque eu estou no caminho, na verdade e nas vidas. Quando tu me pergunta, mostra-nos o caminho. Eu sou, que o verbo hebraico não dá diferença entre ser e estar. Então Jesus pode ter dito, eu estou no caminho que conduz à verdade e às vidas, ou eu sou esse próprio caminho com a minha mensagem, que representa o roteiro de que vocês necessitam. E ele disse, se vocês me amam, guardai os meus mandamentos, que eu vou rogar ao Pai que vos envie um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conheceu, mas vocês conhecerão, e ele ficará convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus partiu, mas ele deixou todos confortados e preparados para viver em sua ausência. Foram 3 anos de ministério, 3 anos de ensino, todos eram, como se diz em hebraico, talmidim, ou discípulos, aprendizes, que ele ensinou tudo o que era possível. Pegou um grupo de pessoas sem nenhuma cultura, uma grande maioria, mas criou um provérbio que diz que ele não escolheu os capacitados, mas capacitou os escolhidos. Todos foram vencedores, inclusive Judas, que fez o pior papel, coitado. E ainda hoje vive uma saga de desentendimento, e eu acho até de injustiça da humanidade acerca da dificuldade que ele passou por ter sido aquele que não traiu, mas entregou o mestre. Então, essa é o momento que se consubstancia após aquela ceia. Todos estavam tristes, mas ele prometeu um consolador. Mas desce o Monte das Oliveiras e é crucificado. Todos ficaram estarrecidos, não esperavam aquela situação. Todos ficaram deprimidos. É como se o grande líder, o pai, o patriarca, o protetor, aquele grande acolhedor que resolvia qualquer problema, acalmava a tempestade, curava doente, fazia todo tipo de benesses que um ser humano é capaz de fazer. Os discípulos, imaginem vocês, meus queridos internautas e amigos aí de Mossoró e do Brasil que estão nos assistindo, imaginem como eles eram tranquilos ao lado do Cristo. Não existia problema na frente deles que Jesus não resolvesse. Resolvia, ainda dizia, vocês não têm fé ainda, como se assim, aproveitem enquanto eu estou aqui para adquirir a fé de que vocês necessitarão para utilizar depois da minha partida. Mas não teve jeito. Eles não entenderam. Eles não achavam nunca que ia ser tão rápido e que realmente eles iriam perder o grande líder, o grande mestre. Mas Jesus, como sempre, foi preparando cada um. Foi trazendo no terceiro dia, no domingo da Páscoa, o Pêssar, grande festa judaica, que se comemora a libertação do povo da escravidão do Egito por Moisés. Naquele domingo, pela manhã, em pleno domingo de Páscoa, Jesus começa a mostrar para eles que a morte existe, mas os mortos não. Então ele aparece a Miriam de Migdala, ou Maria de Madalena, para trazer o grande recado da imortalidade da alma para todos. Ela vai, coitada, tranquila e eufórica. Jesus, mulher para levar notícias, né, já tem por natureza uma disposição muito grande. E quando Jesus diz assim, vai e conta o que tu vistes, é fantástica a reação dela, porque Mateus diz que ela não foi andando, ela foi correndo. E ela foi correndo, está lá no Evangelho de Mateus, contar aos seus companheiros, eufórica, mas naquela época o patriarcalismo, a diferença entre homem e mulher, que Jesus nunca teve, mas eles tinham. O próprio Pedro era enciumado pela afabilidade e a forma como Jesus tratava Maria de Madalena.
E quando ela chega bem animada e eufórica, alegre, que conta a história, Pedro diz assim: vocês vão acreditar na história dessa mulher? E começa uma discussão. Mas Madalena parece que inspirada por Jesus, diz assim: será que em vez de estarmos discutindo isso, não seríamos melhor relembrar o que ele nos orientou e partir para divulgar o que está acontecendo conosco? Do mesmo dia à noite, na estrada de Emaús, Tadeu e Cleófas vão tristes, deprimidos ainda, e alguém se aproxima deles, já era tarde, e começa a conversar com eles. Eles não saíam da cabeça o que tinha acontecido. E perguntam logo: você por acaso, você por certo não passou em Jerusalém? Você sabe do que... Aí Jesus, o que aconteceu em Jerusalém? Mataram o nosso mestre. A tristeza era muito grande. E Jesus começa a conversar com eles. E eles não o reconheceram, não imaginavam nunca que aquele poderia ser o Cristo voltando do mundo dos mortos para trazer plena vida espiritual e conforto para eles. Porque cada aparição de Jesus era uma transformação que causava no grupo. E eles convidaram: fica conosco, já é tarde. E quando a gente chega em Emaús, ali na cidade chamada também em hebraico de Nicópolis, aliás, em hebraico não, em grego, Nicópolis é local da vitória, cidade da vitória, ou vila da vitória, que é ali perto da batalha onde Josué, segundo a história, parou o sol. E aí eles ficaram com Jesus até que ele partiu o pão, eles conheceram que era ele. E depois que se deu a conhecer, ele desapareceu. É uma passagem que sensibiliza muito a gente, porque enquanto nós estamos preocupados muitas vezes com o material, a gente esquece do espiritual. E Jesus começou a trazer, pelas suas aparições, conforto a cada um. Depois aparece entre os 10, entre os 9, entre os 10 sem Tomé, depois com os 11 e Tomé, e a cada aparição dele ia levantando o ânimo de cada um deles, e Jesus aparece em torno de 12 a 14 vezes em 40 dias, aparecendo a última vez lá no cume do Monte das Oliveiras, como está no Evangelho de Lucas e também no livro de Atos, e a última vez que ele aparece, ele é visto subindo a igreja da Assunção, da elevação do Cristo lá no Monte das Oliveiras. É muito pequenininha, mas é um local também de uma energia fantástica. E ali Jesus diz para eles: vão ao lugar de sempre. Olha, faltava 9 dias, porque no judaísmo são 7 semanas, a semana que se comemora o recebimento da Torá, ou da lei de Moisés, que foi 50 dias, ou 49 dias depois da Páscoa. Em hebraico diz Shavuot, que é semanas. 7 semanas, plural, Shavuot, semanas. Então, essas aparições durante esse período de 40 dias foi levantando o ânimo de todos. E Jesus disse: é a última vez que vocês me verão, mas vão ao lugar de sempre. E eles vão, lugar de sempre, ao cenáculo. Nos narra Lucas que estava reunido pessoas do mundo inteiro. Ele cita Turquia, ele cita Egito, ele cita além Jordão, sai com todas, como se um microcosmo, um micromundo ali se encontrasse no mesmo cenáculo onde ele lavou os pés, onde ele realizou a última refeição, onde ele fez todos os prenúncios. Ali ele volta agora já mais de uma forma não mais perispiritual, mas de uma forma de efeitos físicos, que é narrado com vento, com o movimento das cortinas, de uma forma de, como os espíritos apóstolos narram e Lucas, línguas de fogo. E a gente vê muito isso simbolizado como o espírito em forma de luz branca. Ele só conhecia o fogo, por isso que a maioria só representa como se fosse
aquele fogo amarelo, mas não era. O fogo espiritual é uma luz branca, é um neon, vamos dizer assim. E ali ele traz um fenômeno que representa exatamente a semente da distribuição da sua mensagem para o planeta inteiro. Ali nasce o que nós poderíamos chamar de cristianismo primitivo. Foi no cenáculo. Foi ali que Pedro, que o tinha negado 3 vezes, sai dali e vai pregar no templo que Jesus era o Cristo. Aquele Pedro que tinha recebido já por uma das aparições de Jesus, narrado por João no capítulo 21 do seu evangelho, ele tinha, nas margens do mar da Galileia, voltado para Jerusalém, 3 dias depois, triste, e realmente diz aos amigos, eu vou pescar, como se assim, minha cabeça não suporta tudo que ele já tinha passado, tudo que ele já, o testemunho de fraqueza que ele tinha dado na casa de Caifás, negando Cristo 3 vezes. Ali Jesus aparece e o pergunta 3 vezes se ele o amava, redimindo a sua fraqueza e dando forças para que ele continuasse. Mas depois que ele aparece, depois que ele realiza aquele fenômeno de xenoglossia, como classifica Kardec, porque cada espírito que desce ali falou na língua de alguém que estava ali presente. É um fenômeno de faculdade, de efeito mediúnico fantástico. Uma espécie de pneumatofonia misturado com psicofonia e com mediunidade coletiva. Então, nós temos ali a verdadeira semente do mediunismo implantado, do Consolador prometido por Jesus, que estava chegando, agora de uma forma prática, seguindo a sua promessa. E muitos ainda esperam a volta do Cristo. E, embora ele já tenha aparecido tantas vezes, já voltou aí quantas vezes antes do Pentecostes, e depois ele ainda volta de uma forma muito forte, o governo do imperador Domiciano, na ilha vulcânica de Pátimo, para trazer o Apocalipse, a maior psicografia que nós podemos ter notícia, porque é um judeu, Jesus, citando uma mensagem para outro judeu, João, que deixa para os judeus numa linguagem judaica, que é o Apocalipse, todas as revelações que precisávamos ter para entender tudo que iríamos ter que passar. Então, Jesus voltou já inúmeras vezes. Nós precisamos pensar num retorno dele físico, porque ele mesmo, ao partir, disse, eu vos enviarei outro Consolador, mas onde tiver mais de um reunido em meu nome, aí eu estarei. Então, esse fenômeno que aconteceu ali no cenáculo foi muito forte. Ainda hoje as nossas visitas a Israel terminam ali. É como se fosse um fechamento de todos os 3 ministérios do Cristo, Judéia, Samaria, Galiléia, reunidos numa só história, numa concentração energética de tudo que ele fez. E por isso, Pedro vende tudo que tem na Galiléia, vai para Jerusalém e se instala fora das muralhas do templo, entre os pobres e necessitados. Como diz Paulo na obra Paulo, ou Emmanuel na obra Paulo Estevam, e como diz o grande escritor judeu Scholem Asch na obra O Nazareno, das comunidades mais pobres. E eu fico procurando, quando vou a Israel, acho que fica mais ou menos entre o cenáculo e o Monte das Oliveiras, ali, naquela descida, depois das muralhas, entre o final das muralhas e o Vale do Cedron. Ali Pedro se instalou. E a pergunta é, nascia ali o cristianismo primitivo? E qual era o evangelho que eles seguiam? Se o primeiro evangelho surgiu 60 anos, em torno do ano 65 para o ano 70, que é o evangelho de Marcos, depois já existir
a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é a obra mais antiga do Novo Testamento. Depois de existir já a primeira viagem de Paulo concluída, é que começa a aparecer o primeiro evangelho. Mas alguns dizem, mas lá em Emmanuel, Paulo Estevam tem lá uma citação que Emmanuel faz do evangelho de Mateus, mas não é um evangelho. Emmanuel fala em anotações de Mateus. E Mateus, como publicano, redimido e convidado por Jesus, era um verdadeiro judeu, mas era acostumado a anotações, e ele passou a ser um amanuense do próprio Cristo, acompanhando, e as coisas belas que o Cristo fazia e que ensinava, ele foi fazendo suas anotações. Por isso que Emmanuel, com muita propriedade, fala de anotações de Mateus, que foi lido por muita gente, mas não era o evangelho que se vivia. Existia um catecismo chamado Didaquê, que nós traduzimos. Aliás, o professor Fabrício Possebon traduziu na universidade junto conosco e a gente publicou uma obra chamada Didaquê, que é o ensinamento dos apóstolos, que está falado, citado por Lucas. Eles tinham um roteiro criado por eles, para ser seguido pelas comunidades primitivas. Mas o evangelho que eles viviam, qual era? As anotações de Mateus, não, pessoal. Anotações de Mateus era para quem ia chegando. Se viu muito para Estevão, se viu para Ananias, se viu para a própria Abigail, e tantos outros. O próprio Paulo teve notícia, até lá onde ele foi, lá em Palmira, com o casal que ele encontra lá no deserto da Síria. Ele teve notícia dessas anotações e teve acesso a elas. Mas Paulo diz na sua carta aos Gálatas que o evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém. Eu recebi diretamente do Cristo. Ele conhecia, mas qual foi o evangelho vivido pela comunidade primitiva em Jerusalém? Eu não sei se vocês sabem, mas no judaísmo, a própria Torá passou 1000 anos de uma forma oral, de boca em boca. Aqueles que viveram com Jesus não precisavam de anotações, não precisavam de evangelho. O evangelho vivido por eles na primeira comunidade, de uma história tão bela, que ninguém nunca narrou tão igual no romance de Paulo Estevam, era a lembrança viva da convivência com o mestre que todos eles tinham. Todos participaram das grandes narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, e de alguns apócrifos, como Tomé e outros, Nicodemos, que escreveram muitas coisas sobre Jesus. Mas depois, aqueles que não viveram com eles, por isso que os evangelhos se diz segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Porque era até uma falta de respeito, consideração, precisar escrever alguma coisa para aqueles que conviveram com ele. Então, o cristianismo primitivo, na sua essência, era um grupo que se reuniram para servir, amar e reviver aquilo que os discípulos tinham aprendido com ele durante 3 anos de prática. Desde a Galileia, quando ele começa em Nazaré, na sinagoga, lê o profeta Isaías, a grande revelação, que causa aquela confusão toda, e ele acaba se mudando para Cafarnaum, confirmando a grande previsão ou mensagem mediúnica de 800 anos atrás, do profeta Isaías, o maior profeta messiânico, pré-exílico da história, que fala que Cafarnaum, trata Cafarnaum como terra de Zabulon e Naftali, porque foi ali que as tribos dos filhos de Jacó receberam terra. Foi ali que Jesus começou. Isaías diz: terra de Zabulon e Naftali, sobre ti descerá uma luz. O povo que andava em trevas viu uma luz. Então ali nasce o primeiro evangelho do lar, na casa da sogra de Pedro. Ali nasce a semente da mensagem prática do Cristo, que ele não escrevia nada. O que foi começado
a escrever, depois dele estar entre nós, ter partido já, ele parte no ano 33, lá para 65 anos, o seu irmão Tiago foi quem dirigiu a comunidade de Jerusalém, não era igreja, todo mundo diz a igreja, não, é comunidade, Kahal em hebraico, que é um grupo que se reúne com o mesmo objetivo. Não é o prédio, nem a basílica, nem a riqueza material que vai determinar a igreja. Não, não. Existe uma expressão, um salmo hebraico que diz assim: Rinei matov manai shevet achim gam yachat. Como é bom e agradável, irmãos sentados e unidos, juntos. Esse é o sentido de Kahal, que o grego trouxe como eclésia, que acabou virando, tornando-se um prédio, um edifício. Não é por aí. A pureza do cristianismo primitivo constitui-se exatamente em se repetir na prática aquilo que Jesus ensinou e deixou. Na convivência com eles, no perdão, no amor, na misericórdia. Na casa do caminho tinha até leproso que era discriminado. Naquela época, Jesus mandou os leprosos se apresentar ao sacerdote, porque não podiam viver em sociedade. Então, esse grupo maravilhoso e magnífico, ele surgiu exatamente com a fundação no Pentecoste, em Jerusalém. E vocês vejam que depois, aquele Pedro que negou 3 vezes, depois do Pentecoste, ele foi arriscando a própria vida, junto com João, pregar no pátio do templo que Jesus era o Messias. Isso era, para o judeu que ainda não acreditava que ele era, naquela época, era muito amor. E ele foi até o fim, todos foram. E Jesus, no meio dessa fundação da comunidade primitiva em Jerusalém, naquela vivência do Evangelho, foram trazendo novos personagens. Foram chegando vultos, porque diz Lucas que eles viviam da oração, da prática e da distribuição do pão. Então, eles atendiam doentes, eles pregavam, Pedro pregava, Tiago pregava, aquilo, na verdade, revivência, relembranças, fatos que eles tinham presenciados. Cada um daqueles tinha uma história bonita para contar. De uma forma, até quem diga assim, que evangelho maravilhoso que a gente sente falta, que é o evangelho de Pedro. Pedro devia ter escrito um evangelho, porque ele foi o primeiro escolhido. Jesus escolheu 12, mas o primeiro foi ele. Ele e seu irmão André, depois Tiago e João, os primeiros 4. Depois vem Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Depois Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes. Mas Pedro foi o número 1. Por que Pedro não escreveu um evangelho? Quem faz essa pergunta, ou que sente essa falta, estuda o evangelho de Marcos, que Marcos, abandonando a viagem, da primeira viagem com Paulo e Barnabé, volta para Jerusalém, encontra Pedro, e Marcos foi assim uma espécie de discípulo de Pedro. Pedro, a contar suas histórias, suas experiências com Cristo, despertou Marcos para escrever o seu evangelho, o evangelho chamado Evangelho a fonte que é a fonte de Marcos. Então, essa comunidade magnífica, dirigida por Tiago, com a presença dos outros discípulos, eles foram recebendo, pela sua história, o próprio Ananias, o Gamaliel, que foi discípulo, que foi o mestre de Paulo de Tarso, também conheceu a comunidade e os defendeu. Depois vem Gesiel, o habitante da cidade de Corinto, irmão de Abigail, que sim, por vários acontecimentos acaba chegando àquela comunidade, e a comunidade foi crescendo e ficando tão perfeita e tão, eu diria assim, tão útil, que eles não podiam pregar, fazer oração e distribuir pão. Então, eles escolheram
já estava entre eles outros agregados, outros adesos, e entre eles o próprio Estevão, que fazia parte de um projeto do Cristo, que está por trás de tudo isso. Nada desses acontecimentos belíssimos e históricos foram por acaso. Todos têm o dedo da mão divina, das luzes que representam o nosso Mestre Jesus. Ele enviou Estevão para chamar quem? Paulo. Jesus é perfeito, porque ele teve 12 discípulos, que depois de Pentecostes não foram mais discípulos, porque não tinha mais professor. Passaram a se chamar apóstolo. Sholichim, como diz no hebraico, enviados. O grego chama de apóstolo. Então, esses enviados, porque quando ele escolhe, ele diz: eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Vocês se preparem, porque vocês vão sofrer bastante. Mas quando vocês estiverem entregues, sofrendo, saibam que eu estarei com vocês. Jesus deixou tudo bonitinho, tudo preparado. Ninguém falhou na sua missão. Mas Jesus sabia que o evangelho, para ser distribuído por 12, agora 11, né? Com a maioria analfabeto, com dificuldades até de locomoção. Todos os seguidores de Jesus eram judeus. Quando eu falo judeu, eu englobo israelita, tá certo? Porque se vinha da Judéia, da Samaria ou da Galiléia, não importa. Eram todos hebreus ou judeus. Então, todos eles tinham suas ligações naquela região de Israel. Jesus precisava de alguém que levasse a sua mensagem, que iria crescer para outras plagas. E assim, ele concita Gesiel, Abigail, que vem convidar quem? Saul, ou Shaul, como se diz em hebraico, que a tradução é Saulo. Por que Saulo? Era culto, candidato até presidente do Sinédrio, conhecia a Torá muito bem, discípulo de Gamaliel, e tinha ainda uma outra coisa a mais, muito importante, que foi o mais importante no sentido da penetração que Paulo teve por onde andou, é que ele era cidadão romano. Então, esse cristianismo de renúncia, de amor, começa em Jerusalém, mas o próprio Saulo vem causar a perseguição desses seguidores que chamava Comunidade do Caminho. Eu tenho uma obra com esse nome, que eu narro todos esses fatos, que eu tenho 2 obras sobre o cristianismo primitivo. É o Evangelho Cristianismo Primitivo, que eu narro os grandes encontros de Jesus, que é a raiz de tudo aqui, e depois Comunidades do Caminho. São 2 livros com 2 títulos diferentes, mas representam 2 volumes do mesmo título, que foi a disciplina que eu lecionei por 15 anos na universidade. Era cristianismo primitivo, descendente, logicamente, do judaísmo, porque Jesus nasceu, cresceu, viveu e morreu como judeu. O primeiro evangelho, o evangelho mais messiânico que nós conhecemos, que é Mateus, era de um judeu, contando a história de Jesus, outro judeu, para os judeus. Então, Jesus preparou Saulo para levar essa mensagem além fronteiras, e ele fez isso com muita propriedade, com muita maestria. E depois que conheceu o Cristo na estrada de Damasco, porque o próprio Ananias, lá na rua direita, lá em Damasco, se opôs quando Jesus vai falar com ele para ele receber Saulo. E Jesus disse: ele é um cli. Cli é instrumento, ele é um cli do alto. Ele é um instrumento do alto. Já escolhido. Jesus dá a senha aí. Você quer que eu fiz um projeto e você não quer cumprir? E resolveu muito bem, porque manda um de um lado, prepara o outro do outro. Quando se encontraram, foi
Não houve nenhuma dificuldade. Concita Barnabé, da ilha de Chipre, quase vizinho de Paulo, para fazer a ponte, como é que eu poderia dizer, a ponte de união entre, foi uma diplomacia entre Paulo e os seguidores do caminho, da comunidade do caminho. Então, estava tudo preparado. E esse homem foi fiel até o fim. Caminhou 12.800 quilômetros a serviço do Cristo, vivendo do seu trabalho. Fez questão de pregar isso. Eu não sou subordinado, nem vivo sustentado de comunidade nenhuma. Eu vivo das minha construção e venda de tenda. Porque Paulo era judeu, o judaísmo diz, você quer servir a Deus? O Talmud diz, trabalhe, depois do expediente para pregar a Torá. Então ele tinha esse conhecimento, que aí nós temos, analisando tudo isso, um exemplo fantástico de todos eles, que todos foram fiéis ao Cristo. Nenhum fugiu mais. A história desses homens é magnífica. O testemunho deles em Roma. Visitei todas as prisões, o local onde Paulo, por ser cidadão romano e seguidor do Cristo, teve o privilégio não de ser crucificado, mas de ser decapitado. Veja como a perseguição era forte, mas ele diz na sua carta aos Coríntios, ele desabafa. Fui preso, apanhei 39 varadas, fui apedrejado e dado como morto, fui prisioneiro várias vezes, sofri injustiça até da parte daqueles que eram os meus conterrâneos, aqueles que deveriam me apoiar, porque Paulo era um homem que, quando ele ia levar Jesus, ele ia primeiro para as sinagogas. Se a gente sai daqui e vai a qualquer cidade do Brasil, como espírita, a gente vai procurar primeiro uma casa espírita. E as casas espíritas nos dão aquela ideia de que nós estamos em casa. Porque todos comungamos com o mesmo pensamento. Paulo conhecia todos os judeus, por isso que Jesus o escolheu. Ninguém conseguia pregar a Torá ou ser contra ele, porque ele conhecia tudo. E ainda, cidadão romano. E ele diz, faz um balancete, dizendo que de todas as situações difíceis da vida, ele suportou. Porque o Cristo estava comigo. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. A fé de Paulo é algo assim inabalável, porque a fé dele era unida, sempre unida à prática. Não era uma fé fanática. Era uma fé, como nos prega Kardec, a minha fé tem razão. Ele, como ele diz, qualquer um, não importa a religião, que viver em Cristo, não morrerá. Porque a mensagem dele é libertadora. Analisando esses testemunhos, essas situações do primeiro século, segundo e terceiro, a história desses discípulos fantásticas, cheias de fé e confiança, pelo testemunho do que presenciaram. Eu digo a vocês, eu não vou a um local em Israel onde Jesus passou que eu não me sinta ultra reconfortado. Eu não preciso vê-lo. Basta sentir. Basta relembrar naquele local a história que ali aconteceu. Agora, meus queridos, imagine quem viveu essa história com ele. Que privilégio. E nós espíritas temos um privilégio a mais. Não estou aqui pregando proselitismo para aqueles que estiverem nos assistindo que não sejam espíritas. Basta ser cristão ou até ateu. Não importa. Jesus disse que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. E é isso que vale a pena. É a sua promessa. Nós somos suas ovelhas. Ele se intitulou o Bom Pastor. E ele realmente é o nosso bom pastor.
precisamos confiar nas suas promessas. Aqueles que viveram com eles, e digo para vocês, nós espíritas temos privilégio em que sentido? No sentido de que aqui quem vai falar agora não é o espírita, é o pós-doutor em ciência das religiosas, pelo conhecimento das diversas filosofias religiosas do planeta. A que mais se aproxima do cristianismo do primeiro século é a doutrina espírita. Nós não nos preocupamos em quantidade. Nós nos preocupamos em fazer proselitismo. Nossa preocupação, pelo que nos ensina Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênesis e na própria obra básica da codificação, a primeira, que é o Livro dos Espíritos, é a reforma interior, é sermos melhor. Se você é feliz na sua religião, seja e continue sendo. Agora, permita que a sua religião faça com que você seja melhor. O Espiritismo nos dá essa condição. Porque nós estamos aí eu estou há quase 2 anos fora da minha casa, que eu dirijo, que eu amo bastante. Mas nós não estamos preocupados porque a porta está fechada e não está entrando coisas materiais. Não deixamos de realizar nossas obras sociais. Não estamos presencialmente. Mas o Espiritismo nunca foi tão divulgado. O Espiritismo não precisa de porta de uma casa espírita hoje, pela realidade que vivemos. Não precisa que a casa esteja aberta para que ela chegue à sociedade. Nesse período, eu estive levando a doutrina espírita para países do mundo inteiro. Suíça, Irlanda, Alemanha, Itália, Estados Unidos. Quer dizer, sem sair da minha casa. E isso é o que a gente precisa. É levar a mensagem, não é para fazer prosélito. É para querer quantidade de pessoas que venham ser espírita, porque eu sou espírita há 42 anos e desafio um que diga que eu chamei para ser espírita. Mas é porque a mensagem do espiritismo ela é confortadora, consoladora para qualquer pessoa. Os seus princípios básicos, que está na promessa do Cristo, no cenáculo, de enviar um outro consolador. Ele enviou vários. A codificação é o seu maior consolador, como diz Kardec, que o Espiritismo preenche todos os argumentos e todas as explanações e declarações que Jesus coloca no Consolador prometido. O Espiritismo preenche tudo que Jesus falou do Consolador prometido, que viria para relembrar tudo o que ele disse e ensinar coisas novas. Eu sou espírita há 42 anos, mas minha primeira religião foi a religião católica. E depois que eu conheci o Espiritismo, eu fui entender como Jesus se expressou, como ele enviou com este Consolador prometido, vultos e mais vultos que a doutrina espírita hoje consegue enquadrar nos seus postulados. Mortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, múltiplas existências ou reencarnação, Deus, inteligência suprema, casa primeira de todas as coisas, comunicabilidade dos espíritos, comunicabilidade, ou existência dos mundos habitados. Com essas informações, você tem suporte para viver tranquilo. Por isso que a questão 627 do Livro dos Espíritos nos alerta. Depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar ignorância. Porque nós recebemos todas as informações. Cada um será cobrado segundo foi dado. Aqueles que receberam têm, no mínimo, a obrigação de viverem em autenticidade. Porque sabemos que o espírito é reconhecido por aquele que todos os dias luta com força para vencer as suas tendências más e poder dizer amanhã eu estou melhor do que ontem. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Uma sequência natural. Independente da questão religiosa, porque Kardec ainda teve mais uma felicidade
na codificação. Foi quando ele foi tratado de evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que eu até hoje, ainda não consegui penetrar o tamanho da profundidade espiritual e moral que esse livro possui. Kardec foi muito bem assistido pelo Espírito São Luís para produzir essa obra, dizendo que ela faria com que a Terra deixasse de gravitar entre os planetas das trevas. Trevas aqui, meus amigos, não são sombras. Trevas aqui representam egoísmo, orgulho, inveja, aquilo que é contrário à caridade e à beneficência. Então, Jesus intui e nos envia esse homem, esse professor humilde, porque trocou até de nome, porque ele era tão conhecido e tão importante na sua época, que ele preferiu não usar o seu nome nas suas obras, na codificação. Kardec, analisando, passando as dificuldades que passou, nasceu de família católica, mas teve um grande mestre, que foi Pestalozzi, que mostrou a ele o verdadeiro evangelho, como é que deve ser vivido, dentro da pedagogia, do amor, da compreensão e do amparo. Então Jesus foi colocando ele no eixo que precisava colocar, além de lhe dar muita prudência, desconfiado, autêntico. O método de estudo dele foi um método fortíssimo, o mesmo que ele aprendeu com seu mestre Pestalozzi, que era um protestante. Então, observe como ele sentiu a necessidade de não criar polêmica. E por isso que ele traz o ensino moral como ponto maior, porque justifica ele os milagres, as predições, as palavras que usaram para os dogmas da igreja. E outros princípios podem haver contenda ou dificuldade de entendimento, mas o ensino moral não. É o campo onde todas as religiões ou crenças podem se encontrar. E eu, como estudioso, a parte de teologia, a ciência das religiões, eu comecei a estudar as traduções e observar como quando Kardec fala na Gênese, no primeiro capítulo da Gênese, no item 29, se eu não me engano, eu acho que é item 29, quando ele faz as considerações sobre a Bíblia, o Evangelho, quando ele diz que a teologia até hoje não deu resposta para muitas questões que existem no Evangelho. Que os grandes mestres da teologia se enganaram sobre determinados conceitos da Bíblia. Isso depois dele dizer, no questão 59, que a Bíblia não contém erros. Nós nos equivocamos ao interpretá-lo. E Kardec traz, nesse contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, um ecumenismo incomparável. Porque o primeiro capítulo dele, ele traz da Torá. Quando a gente ainda escuta muitos adeptos da doutrina espírita dizer que da Bíblia só vale o Novo Testamento. Não é assim que pensa Kardec, nem o próprio Jesus, que usou fidelidade, né, a Torá e os profetas. Não penseis que eu vim destruir a Torá e os profetas. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 17, 18 e 19. Não passará um só iude da Torá, diz Jesus, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, tudo que tem na Torá é importante para Jesus. E por que não é para nós? Nenhum espírita pode dizer isso. Me desculpe a franqueza. Porque Emmanuel, do seu bom senso, de um dos maiores teólogos que eu conheço, desencarnado e apóstolo do Cristo, ele disse que da mesma forma que o Evangelho, o Velho Testamento está coberto de clarões para a humanidade. Embora tenha códigos que ele chama de feição esfingética, porque ele diz que é um repositório de símbolos, mas ele tem clarões incomensuráveis.
Kardec pega o primeiro livro, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, define todos essa de brote, ou 10 mandamentos, como falam os nossos irmãos judeus, e fala de Moisés, do Cristo e do Espiritismo, juntando as 3 revelações numa sequência lógica e concluindo esse primeiro capítulo com a mensagem do Espírito israelita, que diz: Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Como nós, lendo a coerência do que narra Kardec, as informações do Cristo, em Mateus 5, 17, e versículo 17, 18 e 19, e do próprio Espírito da Verdade, quando manda ler o Eclesiastes e os Salmos, que são obras da primeira revelação, o Brit Rishon, como chamam os hebreus, que é uma incoerência chamada de Velho Testamento. Não existe um velho nem um novo, existe uma sequência natural. Nós já vivemos lá. Somos ou não somos reencarnacionistas? O Espírito N diz lá na parábola do trabalhador da última hora que nós estávamos com Moisés, estávamos com o Cristo. E agora estamos aqui para concluir a obra, como disse o Espírito israelita. Então não podemos fazer determinadas afirmações em nome da doutrina, pode ser pessoal. Declare que não conhece, que é complicado. Porque o que eu tenho encontrado na primeira revelação, mensagem do Cristo, são coisas assim fantásticas, que o espírito não pode desconhecer. Porque qualquer coisa, quando a gente fala do que não conhece, a gente acaba cometendo gafe. E isso não ajuda a doutrina. Eu não estou dizendo isso porque eu sou melhor do que você que está me ouvindo, nem quero me colocar acima, de forma nenhuma. Porque todos os dias eu descubro coisas que eu fico me considerando que ontem eu era analfabeto em termos de Bíblia. Quando eu começo a traduzir algumas passagens, quando eu entro num versículo mais profundo, quando eu vou analisar a origem da vida, e quando eu vou descobrir através de Moisés que Jesus está nos primeiros versículos do Gênesis, quando Deus diz, vai rir, or, que é luz em hebraico, faça-se a luz, e a luz se fez para combater essas trevas, e essa luz do primeiro dia da criação não é a luz do quarto dia, quando ele cria o sol, as estrelas, os luzeiros. É Jesus entre nós. Porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Emmanuel diz, em A Caminho da Luz, Jesus é a luz do princípio, em suas mãos divinas repousa os destinos da humanidade. Ele veio para combater as trevas, como diz Francisco de Assis, onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha aí, sintonizado plenamente com Moisés e com o Cristo. Trevas, gente, não é falta de... Não é acender uma vela ou ligar o interruptor no escuro, não. Trevas é orgulho, egoísmo, inveja, esses sentimentos que obnubliam ou colocam em nossos espíritos interiores atitudes que não recomendam de um cristão. É o amor pleno que Jesus quer de nós. Jesus, quando você abre o Gênesis capítulo 3, você vai ver a história de Adão e Eva, e você vai descobrir que a serpente foi o grande mal da humanidade. É o que as pessoas, a mulher e a serpente. 2 seres magníficos. A mulher é tão importante que é ela que determina o sexo. A mulher que completa o homem em essência, como diz o Gênesis 4. E no 3, que Moisés disse que a serpente é o mais astuto dos animais. Lembre-se que Jesus disse, sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. A serpente, meus irmãos, até a serpente nós éramos simples e sem conhecimento, como a questão 115 nos narra no Livro dos Espíritos. Não tínhamos conhecimento. Adão e Eva também não tinham. Eles não sabiam nem o que era morte. Que é recomendado a eles, não comam desse fruto, se vocês comerem, vocês morrerão. Como morrerão se eles não sabiam nem o que era morrer? Então, há alguma coisa a mais por trás de tudo isso, quando você vai analisar do ponto de vista
do quarto nível de interpretação da Torá, que a palavra Nahash, em hebraico, serpente, tem o mesmo valor numérico da palavra Mashiach, que é Messias, em hebraico. Então, você vai acabar tendo que concluir que a serpente é a consciência crística ou messiânica entrando em nossas vidas. Porque foi quando ela entrou no paraíso que a gente descobriu o certo e o errado. Surgiu o livre-arbítrio, porque o Gênesis diz assim, quando eles comeram do fruto, souberam que estavam nus. Por que souberam? Muitos traduzem viram. Viram não, eles não eram cegos. Eles já viviam no paraíso, mas eles viam. Eles sabiam que tinha uma coisa, não tinha outra. E vocês acham, meus queridos, que se Deus quisesse que o Adão e Eva não comessem do fruto do conhecimento, do bem e do mal, para despertar, para o que diz lá no Êxodo 30, eu coloquei diante de ti 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. A serpente veio trazer essa consciência. Se ele não quisesse que a gente comesse do fruto, ele tinha feito uma árvore com 50 metros de altura e com o fruto você não chegaria nunca lá para comer. Tudo foi preparado por Jesus para que acontecesse como aconteceu. Então, nós hoje que temos todo esse conhecimento desde o princípio até hoje, como Jesus preparou tudo isso de uma forma que obedece à lei do progresso, que está lá no capítulo das leis morais do livro dos Espíritos, do livro 3º. Está lá a lei do progresso. A questão 115, 16, 17, 18, 19 do livro dos Espíritos fala que o Espírito tem que progredir. Jesus fez isso desde o início, desde o momento de combater as trevas, que ele vem como luz, vai surgindo a organização do planeta. Tudo bem traçado, ele vai convocando Abraão, Isaac e Jacó. Primeiro as civilizações pré-bíblicas, com sua mediunidade, com seus sacerdotes, passando pelos sumérios, de onde saiu Abraão também. Aí vem os egípcios, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, todos, até que no cenáculo ele promete um consolador que já estava com ele. Ele determinou esse consolador porque já vinha acompanhando ele há muito tempo. Esse espírito que está aí, que nós intitulamos, que ele disse a Kardec, me chame a verdade, então é o espírito da verdade. Esse espírito vem acompanhando Jesus há muito tempo, em toda a sua história. Nós recebemos essa terceira revelação, que vocês vão ver muitas. Se você vai para a academia, vocês vão entender que os muçulmanos não gostam que a gente chama o espiritismo de terceira revelação, porque já existem 3 religiões monoteístas reveladas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas quando Kardec chama o espiritismo de terceira revelação, ele não está desfazendo nem ignorando o islamismo. Ele está dizendo que existe uma sequência lógica entre Moisés, o Cristo e a doutrina espírita, porque ela tem o papel, como diz a questão 627, de levantar o véu, de tornar simples o que até então era mistério, porque ele diz, ele justifica no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, que os espíritos não disseram tudo. Mas se os espíritos não disseram tudo, Jesus também não disse tudo. Eu não posso falar de tudo. Vocês não estão preparados para entender o que eu tenho. Muitas coisas ainda vos tenho a dizer. Capítulo 16 do Evangelho de João. Vocês não estão preparados. Quando vier o Consolador, ele vai relembrar o que eu ensinei. Ensinar coisas novas. Kardec diz no capítulo 7 do capítulo 24. Se o Espiritismo não disse tudo, ele justifica. Jesus não disse tudo, o Espiritismo também não disse tudo. Os Espíritos não disseram tudo. E justifica Kardec. Se eles não disseram tudo, não é porque o Espiritismo possua esoterismo ou que seja uma doutrina secreta, mas porque cada coisa tem que vir a seu tempo, à medida que estejamos preparados para receber. Aí surge a ciência. Como ele justifica que ciência e espiritismo têm que caminhar lado a lado, embora ciência e religião nunca tenham se entendido. Mas espiritismo e religião, espiritismo e ciência têm que caminhar lado a lado, porque a ciência vai revelando
à medida que estejamos preparados para receber novos conceitos. Por isso que o que surge de novo aí, muitas religiões se pronunciam, não aceitam. A doutrina espírita está muito tranquila nesse sentido, de entender que existe, como Kardec classifica na Gênesis, o lado, nós temos o mundo material e o mundo espiritual. O mundo material da ciência, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Que as pessoas têm preconceito ainda com relação ao espiritismo, mas Deus é espírito, diz João. Então o espiritismo é uma doutrina divina. Não estou santificando, estou relacionando pelas revelações que a gente recebe. Quando vier a doutrina espírita, e o Consolador, ele vai relembrar o que eu disse, ensinar coisas novas. E a questão 627 ainda diz assim: a verdade é como a luz. Você não pode jogar a luz de uma vez, você pode cegar, tirar a visão, ofuscar. Por isso que cada coisa tem que vir lentamente, diz Kardec, à medida que a ciência venha colaborar, estejamos preparados para recebê-la. Porque até as coisas que são reveladas têm um momento oportuno. O que estamos vivendo agora não é nada que não soubéssemos ou que não saibamos por que está acontecendo. É prometido pelo Cristo de há muito. De há muito. Leiam a própria Gênesis de Kardec, na nova era, ou na era nova, que vocês vão ver como ele fala desses sinais, como ele fala de tudo que nós estamos vendo, e que Jesus fala nos seus sermões escatológicos em Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus são 3 capítulos, são 2 capítulos, 24 e 25, quando ele termina com o juízo final, que aí vamos cair na regeneração, para chegar lá não precisa, segundo Jesus, de uma filosofia religiosa se você não usar para o bem. Porque ele não pregou religião. Qual foi a religião pregada pelo Cristo? Se ele já conhecia uma: amai-vos aos outros, como eu vos amei. Então nós temos todas essas informações, e a informação de Kardec que diz que o Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica de um modo fácil. Nós temos todas as informações que precisamos. O que nos falta? Nada, gente. Só a prática. Vejam as mensagens do Espírito Caritas, lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, como ele coloca a receita ideal para a nossa existência. Está aí, graças a Deus, eu sou muito feliz. Eu não me sinto orgulhoso, não, eu me sinto sintonizado com essa doutrina. Quando eu vejo irmãos e mais irmãos, como diz o Espírito Caritas, reunidos, preparando enxovais, preparando roupas, lençóis, cobertores, comidas. Não é para sermos melhores do que ninguém, não é porque o judaísmo também faz isso, muitas outras religiões também fazem. Mas nós temos uma coisa que a maioria não tem, ou grande parte não tem. Eu acho que ninguém tem. Nós não vivemos da doutrina espírita. Vivemos para a doutrina espírita. O meu trabalho de tradução, as minhas obras que eu sempre publiquei, unindo doutrina espírita, a Bíblia e ao Evangelho. Por quê? Porque a Bíblia é um repositório de fenômenos mediúnicos do Gênesis ao Apocalipse. O Evangelho traz a parte religiosa, porque Kardec diz que o ensino moral é o que faz com que retornemos ao encontro do Cristo, sem dogma, sem sacerdote, sem hierarquia. Essa é a diferença. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, ele diz na Revista Espírita, 1868, mês de dezembro, que a doutrina espírita é religião ou não é religião? Pergunta que ele faz. E responde: do modo tradicional, com dogma, sacerdotes, hierarquia religiosa, não é. Mas no sentido de que ela melhora o homem, transforma o homem e o faz voltar ao reencontro de Deus, ou religa o ser humano com Deus, ela é uma religião. Por isso que nós
chamamos o espiritismo de doutrina, não de religião espírita. Doutrina. Uma doutrina de caráter filosófico, aspecto científico e reformulação moral. Então, você tem as três coisas numa só. Você não pode separar. Tem que definir como uma doutrina de triplos aspectos. É a resposta melhor. Porque nós ainda, eu sinto, do fundo do meu coração, que nós temos muita coisa a fazer ainda como espíritas, trabalhadores da última hora. A receita está aí. Peguem, lance a mão da charrua e se entregue ao trabalho do Cristo, que é a única saída que nos resta. Não vamos nos preocupar com aqueles que não gostam de mim. Se alguém não gosta de mim, o problema é dele. Mas eu tenho a obrigação de gostar indeterminadamente ou indiferentemente de qualquer um que seja criação de Deus. Quem me conhece sabe quanto eu tenho aprendido nos meus encontros ecumênicos com outros irmãos que têm a mesma carência nossa, têm a mesma vontade de ir ao encontro do Cristo. Alguns são mais exaltados, até nos condenam que a gente está errado, nós somos doutrina de Satanás. Não estou preocupado com isso, porque eu não vou responder a eles, não vamos responder a eles. Nós temos que responder ao Cristo, o chamado dele. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque eu sou o bom pastor. E pela sua misericórdia é que a doutrina explica que a reencarnação vai nos dar a chance da gente chegar ao reencontro com ele, praticando o bem, a caridade e a humildade, que dizia Chico, são as duas coisas que não pode faltar na doutrina espírita, porque são os dois sentimentos opostos ao orgulho e ao egoísmo. Louvemos a misericórdia de Deus. Procuremos reviver aquele cristianismo de Paulo, de Pedro, dos primeiros seguidores do Cristo, que não tinham um evangelho escrito, mas tinha as obras do Cristo intrínseca na sua lembrança, no seu sentimento, na saudade de Jesus que todos nós devemos ter, para não perdermos o ponto, o fulcrum, como diz o latim, mas o ponto luminoso que ele representa em nossas vidas, com a libertação de amor, de luz e de paz que ele deixa para cada um de nós. Que essa 33ª Semana Espírita de Mossoró possa trazer para vocês, meus queridos irmãos, todo o sentimento, toda a informação que realmente nós precisamos ter para ser cristãos no momento atual, onde tanto testemunhos são convocados para cada um de nós. Louvemos ao Cristo por isso, porque ele sendo o nosso roteiro, a gente não temerá absolutamente nada. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, dizia Paulo. Ao mesmo tempo, Jesus dizia, eu e o Pai somos um, porque ele fazia a vontade de Deus. Ele fazia a vontade de Deus, Paulo fazia a vontade do Cristo, e nós espíritas procuremos fazer a vontade do Paulo, do Cristo e do Espírito da Verdade que nos deixou esse cabedal, esse volume imenso de roteiros do bem, para servirmos e amarmos sempre. Chegamos ao ponto decisivo, o convite radical para reviver o cristianismo primitivo, não como arqueologia espiritual, mas como pulsar renovado no presente. Severino nos conclama que não basta ler, debater ou crer, precisamos resgatar a vivência autêntica do Evangelho. Ser cristão hoje exige coragem para romper amarras. Libertar-se de dogmas vazios, detonar hipocrisia, reconstruir o sagrado na simplicidade. Voltar ao cenáculo interior, amar sem exigência, servir sem holofote, unir espiritualidade e ação, esse é o modelo da fé original. E lembre: quem estiver unido em nome de Jesus, ali ele estará, não no templo caro, mas no coração que pulsa com sacrifício e compaixão. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe, desperte quem precisa urgentemente relembrar a raiz da fé. Deixe nos comentários que aspecto do cristianismo primitivo você mais deseja cultivar em sua vida. Se inscreva, ative o sininho. Caminhemos juntos rumo a uma fé que é carne e espírito.
Que a luz do Cristo nos ilumine e fortaleça nesta jornada intensa.